boa noite, irmãos e irmãs, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje celebramos o dia da instituição da Eucaristia, do sacerdócio ministerial e do mandamento do amor. Intenções dessa Santa Missa: pela saúde de Diego Martins, Lucas, Gabriel, por todos os enfermos vítimas da Covid-19, pelos falecidos Joel Araújo de Carvalho, Jade Maria Cristina Tenório de Carvalho, Ana Pereira Tulé, Zuleide Marques do Nascimento, Ernesto Berg, pelos sacerdotes falecidos, pelos falecidos vítimas do Covid-19 e por Maria Imaculada Bicalho, falecida hoje. Pelo 7º dia, Maria Mendes Barbosa, Flávio Soares, Francisco Bontempo. Pelo 30º dia, Albertina Pacheco Raimundo, e pelo Padre Joel Martins de Abreu. Vamos acolher o presidente da celebração com canto de entrada. Aliança confirmada.
A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Foi Ele quem nos salvou e libertou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nesta noite jubilosa da ceia do Senhor, o Pai vos acolha como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, muito boa noite. Boa noite. Na vivência da Igreja Doméstica, vamos nos sentir irmanados pela palavra, pela Eucaristia, pela nossa fé. Nesta noite, iniciando o Tríduo Pascal, celebrando a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite santa, em que o Senhor instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial e o mandamento do amor, louvamos agradecidos a quem tanto nos amou. Com ele, aprendemos a lavar os pés uns dos outros como gesto profundo de simplicidade, de serviço e de entrega libertadora. A aliança eterna do Pai para conosco é selada por Cristo, que abraça o mistério da cruz, humilde, silencioso, como servo sofredor. Ato penitencial. Senhor Deus, vinde em nosso socorro com vossa misericórdia e dai-nos a graça de vosso perdão e de vossa paz. Perdoai-nos. Tende piedade
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e um dia nos conduza à eterna. Amém. Amém. Entoemos solenemente nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens de boa vontade. Nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Filho único, Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Porque só vós sois o santo, Só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno mandamento, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com o Cristo, aprendemos a servir com amor,
lavando os pés dos mais necessitados e abandonados. É feliz quem se faz servidor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel, reunida, o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O
É a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que recebi do Senhor foi isso que eu vos transmitir. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto com minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e bebestes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa,
Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu não me lavas os pés. Respondeu Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, que nos acompanham pelas redes sociais, seria bom que na vida vivêssemos mais atenção e menos correria, desatenção. Creio que esta noite, este tríduo pascal, mais uma vez, que vamos celebrar, exige de nós a atenção redobrada.
Talvez pudéssemos dizer que vivemos um processo em que nos falta muita atenção àquilo que deve estar no centro, em primeiro lugar, em nossas preocupações. Com esta solenidade da Quinta-feira Santa, a Igreja no mundo inteiro inicia a celebração do Tríduo Pascal, celebrando a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, celebrada de uma maneira solene, porque inicia também o rito de nossa salvação. Quando eu falo de atenção, é o mesmo que dizer que nós estamos perdendo a noção de solenidade, de reverência e até de respeito, nas horas que isto se faz necessário. Então, início do Tríduo Pascal, solenemente, atentos, devemos celebrá-lo. Estamos celebrando as vésperas da entrega definitiva de Cristo. E este fato, acontecimento, se deu quando Jesus celebrava a última ceia. Consequentemente, a instituição da Eucaristia, do sacerdócio pelo sacramento da ordem, e nos dava um novo mandamento, o mandamento do amor. Então, nesta última ceia, Jesus reuniu os apóstolos, aqueles que ele preparara para dar continuidade à sua missão, continuar a espalhar sua palavra, seus ensinamentos, sobretudo com o testemunho e como centro a Eucaristia, que ele também acabara de instituir. E nesta última ceia, São João, diferente dos outros 3 evangelistas, de uma maneira peculiar, ele nos fala da Eucaristia através da cerimônia do lava-pés. Sobretudo na época de Jesus, era comum o escravo lavar os pés do seu Senhor. E Jesus, que veio para reverter as situações, o comportamento da sociedade, das pessoas, a mentalidade, em vez de um discípulo lavar os seus pés, ele toma a sua toalha, cinge-se, que é o sentido de estar de pé, preparado para a missão, toma uma bacia e um jarro e começa a lavar os pés dos discípulos. É a maneira como São João, no seu capítulo 13, nos fala da Eucaristia, entendendo a Eucaristia como uma expressão de amor e de serviço.
O maior sentido da Eucaristia não está apenas na Eucaristia, mas está na compreensão da Eucaristia que nós precisamos levar para a vida. Não adianta celebrar a Eucaristia apenas como um rito, apenas como uma tradição, como uma cultura, se ela não nos levar a um compromisso do serviço, a um compromisso do amor. É por isso que o Mestre lavou os pés dos discípulos, demonstrando quanto maior a nossa posição, quanto maior a nossa responsabilidade, mais amor, mais serviço devemos produzir em nossa vida. Então, o lava-pés, nesta cerimônia, Jesus quis nos ensinar que quem ama coloca-se a serviço. Quem ama coloca-se a serviço. Por isso eu falava da atenção, ser atentos, porque nós vivemos uma época em que imagino que nós temos muito mais prazer em ser servido do que servir. Temos enorme prazer em que as coisas venham para o nosso lado, caminhem favorável a nós. Temos dificuldade de abrir os braços, as mãos, o coração para abraçar causas, abraçar pessoas. Vejo como que o amor de Deus está presente em muitos corações. Eu não vi o resultado, vi a ideia, não vi o resultado ainda da campanha que a Band fez contra a fome, mas parece que o resultado está sendo fantástico. Vi algumas senhoras que à beira do caminho faziam marmitas para colocar lá: quem tiver fome, pega. Quem tiver fome, pega. E assim nós estamos vendo muitos gestos pelo Brasil afora, de pessoas que, sensibilizadas com a dor, com o sofrimento do outro, faz com que o seu amor se traduza em partilha, solidariedade, em serviço. Muito interessante achei. Estão aqui as marmitas, estão aqui uma pequena cesta básica. Quem tiver com fome, pega. Bonito, porque a pessoa confia também na consciência do outro. Se eu não preciso, eu não vou pegar. Se eu preciso, eu vou pegar. Então o amor da experiência do lava-pés, quem ama coloca-se a serviço. E não é preciso esperar mendigar. O amor sempre toma a iniciativa. Quem primeiro tomou essa atitude foi Deus, tomando a iniciativa de nos amar plenamente em seu Filho Jesus, permitindo que Ele se encarnasse entre nós. E lavar os pés é um gesto de humildade, geralmente feito pelos escravos, não como humildade, mas como uma obrigação. Jesus lava os pés dos discípulos para simbolizar o sentido da sua encarnação entre nós e daquela famosa frase: eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Será que qual seria o nosso lema de fé, o nosso lema de cristão?
O dele foi esse: eu não vim para ser servido, vim para servir. Qual que é o nosso lema? Qual que é a nossa bandeira? Qual é aquela atitude que eu não abro mão para distinguir o meu ser cristão, ser discípulo? Irmãos e irmãs, amar é servir. Estamos próximos do amor ou distantes? Aquela frase de Jesus: você não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Nós estamos perto do reino de Deus, nesta compreensão de que amar é servir. Vamos observar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a começar dentro de nossas casas, quem sabe dentro de nossas comunidades. E a gente diz que ama, a gente serve, ou muitas vezes fica esperando a ser servido. Nossas crianças, nossos adolescentes estão aprendendo a servir? Ou são eternos a querer serem servidos? A começar pelas atitudes dos lares, quem sabe da mãe, quem sabe do próprio pai, quem sabe da avó. Amar é servir. É importante a gente verificar nos versículos 4 e 5 a presença de 7 verbos. 7 verbos. Levanta, tira, pega, cinge, coloca, começa, enxuga. Tudo verbos de atitude. Tudo verbos de gestos. Nenhum convidando a ficar sentado, a sempre ter uma postura, a um mexer-se com o corpo, com as mãos, com o coração, com a mente. Jesus levanta-se da mesa, tira o manto, pega uma toalha, cinge-se com ela, coloca água na bacia, começa a lavar os pés dos discípulos e enxuga-os com a toalha. E nós, um gesto simples que envolve atitudes de lavar os pés dos discípulos, a nível do nosso amor, como nós temos lavado os pés dos nossos irmãos e irmãs, como lavar os pés dos famintos, dos andarilhos, dos desempregados, daqueles que sofrem. Como lavar os pés? Será que o nosso amor é um amor que tem uma atitude serviçal? Mas alguém poderá dizer: padre, é muita coisa para se fazer, eu sei, mas vamos fazer o que está no nosso alcance. Eu tenho visto gestos pequenos entre nós que dão muito resultado. Vejam, por uma ocasião,